Olá, eu sou a Natália Coura, aqui do Comercial da Esparta. Estou com o Ulisses Neme, o nosso CEO, para falar de um tema polêmico, atual, que é sobre recompra de debêntures incentivadas. Bom, Ulisses, tem surgido muitas dúvidas entre os nossos investidores sobre qual que é o real impacto que eles podem ter com essa possibilidade de recompra dos emissores que tiveram essa emissão de debêntures incentivadas. Há um risco deles terem um impacto, deles não receberem exatamente aquilo que eles estão contratando? Acho que o maior receio é aquela, né? Você compra um IPCA mais 7, aí dali a um tempo, né, a gente tem uma melhora no cenário, vai para IPCA mais 4, por exemplo, a taxa de juros, e aí ele fala assim, pô, ganhei porque fechou, né, tal, e aí eu acertar e não levar, né, porque daí vem a empresa recompra e recompra no preço do equivalente a IPCA mais 7 de novo, né, e isso não existe, né, nas debêntures incentivadas ele é um instrumento que ele foi feito para proteger disso, né, então ele tem proteções para que o ganho que você tiver pelo fechamento da taxa de juros dos títulos públicos, do Tesouro IPCA, que isso daí seja apropriado pelo investidor. Então a empresa não pode pegar isso daí. Então tem uma regulação disso, né, do CMN, para proteger desse cenário, né? A empresa ela só poderia se apropriar de fato, assim, que nem é no mercado de debênture CDI, né? Imagina que ela emitiu lá a debênture CDI mais 2, ela melhorou as métricas de crédito dela, e aí ela consegue fazer uma nova emissão, a CDI mais 1, por exemplo. Diminui o custo dessa dívida. Diminui o custo da dívida, então vai lá e recompra a antiga, se tiver tudo previsto em cloud, tiver previsto na escritura original, normalmente com prêmio e tal, isso aqui, mas ela consegue dali para frente reduzir o custo da dívida, né? Então, por mérito próprio, né? E não por estar operando o cenário macro, né? Por conta de mercado, né? E até um ponto que você citou agora, né? Você falou assim, tem que estar ali na escritura e tal. O emissor pode recomprar a qualquer momento essa dívida que ele emitiu e como que isso tem que estar na escritura, né? Tudo está escritinho, né? Então tem que estar previsto na escritura, então já não é toda debênture que tem, apesar da maioria ter, não são todas que têm a possibilidade de recompra, e tem algumas regras, né? Uma delas é que não pode recomprar antes de 4 anos da data de emissão. Então tem que ter passado pelo menos algum prazo, né, um prazo relevante, para daí sim a empresa poder recomprar. Que a ideia disso, por que fizeram isso, né? Assim, no final, por que inventaram essas regras, essa proteção? Justamente para tornar isso as debêntures incentivadas um instrumento de financiamento de longo prazo e evitar comportamento oportunista das empresas, né, de agora está um pouquinho melhor, vou refinanciar e causa um prejuízo para o investidor, né? A ideia é que você atraia dinheiro, né, de longo prazo dos investidores e para isso você tem uma certa segurança jurídica ali, né? Então a empresa ela tem que respeitar isso. E aí essa proteção também que tem contra os ganhos de fechamento de taxa dos títulos públicos, ela possibilita um outro negócio, que é justamente toda a categoria que a gente tem de debêntures incentivados com hedge, né, dos fundos de debêntures incentivados com hedge. Se você não tivesse esse tipo de proteção, provavelmente você não poderia ter esses fundos de debêntures incentivados com hedge, eles seriam muito mais desafiadores ali, porque pode vir a empresa e poderia vir a empresa recomprar e causar um prejuízo ali para o fundo, né? Então, a partir do momento que você tem essa proteção regulatória, você permite que dentro do fundo, por exemplo, possa ter trocas de indexador e daí sim você entregar para o investidor um kit, né? Que é a cota do fundo, né? Que é a carteira diversificada, com um indexador adequado, etc. E de uma maneira que tem uma previsibilidade boa, ou seja, você consegue criar, né? Você consegue atrair, né, dinheiro para financiar por longo prazo, né? Tem uma outra questão também que a empresa, né, quando ela vai recomprar, ela também tem seus desafios. Ela tem que pensar se aquele lá é o melhor uso para o lastro que ela tem, né? Que quando ela vai emitir uma debênture incentivada, ela tem que ter um lastro. O que é isso? Ela tem que ter uma obra, né, uma justificativa para poder, um projeto para poder captar recursos incentivados, né? Então, e aí, quando ela captou uma vez, ela deixa de poder depois usar esse lastro para fazer uma nova captação. Então, se ela recomprar, eventualmente fica mais difícil ela usar novos lastros para fazer novas emissões incentivadas. Então, a empresa ela acaba tendo que ponderar tudo isso. Então, esse arcabouço, né, essa proteção para os investidores, ela está aí justamente para equilibrar os interesses dos investidores e das empresas, mas para viabilizar
nessa segurança jurídica para ter esse financiamento de longo prazo através desse instrumento que são os debêntures incentivados. Muito bom, ou seja, é tudo muito amarrado para o investidor não ter prejuízo no caso de um fechamento ali de cupom da NTNB, que é o ativo ali que forma o preço das debêntures incentivadas, e o investidor leva esse resultado, né? Perfeito. Então, acaba não tendo prejuízo. Surgiu os comentários recentemente, né, que talvez não tivesse isso, pudesse ser uma arapuca, mas assim, não existe Bastava isso. ler a escritura. Na verdade, basta estudar um pouquinho. É isso. Então tá bom. É isso. Obrigada, viu, Obrigado. Ulisses? Obrigada a vocês e até o próximo vídeo. Até.